enquanto o pessoal vai se conectando, também já vou aproveitar para falar para todos vocês, né, que estou aqui sem o uso da máscara, mas estamos respeitando aqui todas as medidas, né, de distanciamento e tudo mais, né, inclusive já aproveito para salientar que já tomei também a primeira dose da vacina, amanhã estarei tomando a segunda dose, graças a Deus, né, e vamos torcer para que todo mundo, né, em breve possa ser vacinado aí e a gente possa ficar um pouco mais tranquilo e retornar às nossas atividades aí como era antes, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, vou começar me apresentando, né, já deu aqui 5 horas. Meu nome é Anderson, sou engenheiro de vendas na Danfoss, atuo no setor de automação industrial, de refrigeração comercial e mais recentemente também com os distribuidores de heating. E estou na Danfoss desde 2012, né? Iniciei minha trajetória aqui como estagiário no SAC e dali vim, né, progredindo, crescendo na área de vendas, né, na área comercial. E hoje estou aqui como engenheiro de vendas, atuando nesses setores. No webinar de hoje nós vamos falar sobre como especificar e instalar os transmissores de pressão, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer uma abordagem teórica, né? Eu vou fazer uma apresentação dos slides, e em seguida nós vamos, né, mostrar aqui na prática um transmissor em funcionamento, como que a gente faz a medição dele, né? Então, espero que vocês gostem, né, desse formato um pouco diferente aí que a gente procurou fazer para vocês, né? Não de ficar só na teoria, mas de mostrar um pouco a prática. E vamos começar agora a apresentação teórica, tá? Então, só vou estar tirando aqui o vídeo da minha webcam aqui, para ficar um pouco melhor a conexão e também ficar a tela cheia para vocês poderem enxergar melhor a apresentação, ok? Então, vamos lá. Maravilha. Então, primeiramente, a gente vai ver o que é a definição de um transmissor de pressão, né? Então, basicamente, um transmissor de pressão, ele é um dispositivo de controle que mede a pressão em um sistema e converte ela num sinal analógico, certo? E esse sinal ele é enviado a um controlador, né, um CNP, e esse controlador que vai tomar ali a decisão de fazer algo dentro do sistema, né, de fechar uma válvula solenoide, de abrir, né, de desligar um dispositivo, de ligar um ventilador, desligar um ventilador, N aplicações aí que o transmissor de pressão, né, pode ser usado aí para poder fazer essa medição da pressão e fazer essa conversão do sinal analógico e em seguida enviar para um controlador, um CNP, tá? E o sinal de saída, né, ele, conforme a gente está vendo aqui na ilustração, né, deixa eu até colocar o laser point aqui para que fique mais fácil de a gente, né, visualizar aqui. A gente pode ver aqui que conforme a gente exerce uma pressão aqui, né, no transmissor de pressão, o sinal de saída dele ele é proporcional à pressão aplicada, tá? Então, aumenta a pressão, aumenta o sinal de saída, tá? E aí, mais à frente, a gente vai ver mais detalhes aí sobre essa questão dos sinais de saída, tá bom? E, primeiramente, só essa definição do transmissor de pressão. E algumas pessoas podem perguntar, né, onde que se usam os transmissores de pressão? Então, de uma forma bem resumida, o transmissor de pressão ele é usado em todo o sistema que há pressão de um fluido, seja ele líquido ou gasoso, tá? Pois todo o equipamento que tem pressão, né, há uma necessidade de ser feito um controle, né, um monitoramento, né, ou até mesmo a segurança desse sistema, né? Então, quem assistiu o nosso webinar passado, a gente falou sobre os pressostatos, e lá também o pressostato ele também é usado como um dispositivo, né, de controle, monitoramento e alarme ou segurança, né? E o transmissor é da mesma forma, tá? A única diferença é que o pressostato ele é um dispositivo mecânico e já o transmissor de pressão ele é um dispositivo eletrônico, tá? Dessa forma que a gente classifica ele. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as partes, né? O transmissor de pressão ele é bem simples, né? Então aqui a gente tem um transmissor MBS 1700, que é um transmissor de pressão bastante aí vendido pela nossa distribuição, né? Todo cliente que for querer cotar, né, comprar um transmissor de pressão da Danfoss, para a maioria das aplicações, o MBS 1700 ele pode ser aplicado. E aqui a gente pode ver que ele tem, né,
aqui a conexão de processo, né, a rosca dele ali, onde ele vai conectar o processo. Ele tem aqui a parte do corpo, né, inclusive tem esse sextavado aqui, que é justamente usado aí para poder dar o aperto, né, o torque ali, desse transmissor no equipamento, né, ou na tubulação. Aí temos aqui uma etiqueta de identificação, onde traz algumas informações importantes do transmissor, né, como o modelo dele, o código, né, de compra dele, o código comercial dele, o range de pressão, certo? Também tem o sinal de saída, que nesse caso aqui, né, se vocês estão conseguindo enxergar, é 4 a 20 mA. E um pouco mais para o lado, que não dá para ver aqui na foto, tem também a questão da alimentação, né, o range de alimentação desse transmissor e mais algumas outras informações. Aí temos aqui também o conector elétrico, né, onde a gente vem com o cabo elétrico aqui, faz a ligação aqui internamente, né, depois de a gente tirar essa capinha aqui, e a gente faz a ligação desse transmissor. Então, basicamente, o transmissor, olhando ele por fora, né, ele tem essas partes, né. Obviamente que internamente aqui ele tem outras partes também, né, principalmente a parte eletrônica dele que faz a conversão da pressão para o controlador, né, então ele recebe aqui a pressão, aí ele tem um elemento sensor aqui internamente e ele converte isso mandando aqui um sinal pelo cabeamento dele. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias, né, do elemento sensor, que é uma parte eletrônica que fica internamente dentro ali do transmissor de pressão, né? Inclusive, o transmissor de pressão ele é um equipamento hermético, tá? A grande maioria deles, exceto as versões ali com ajuste de zero span, né? Onde você consegue, inclusive, no momento de fazer esse ajuste, você consegue enxergar a plaquinha eletrônica dele. Mas os demais são todos herméticos, tá? Então, hoje, né, basicamente, não só da Danfoss, né, mas de todos os fabricantes de transmissor de pressão, existem essas tecnologias, né? Então, temos a tecnologia Thin Film, na qual a Danfoss também possui, né, transmissores de pressão com essa tecnologia. Nós temos a piezo-resistivo, que é uma das mais comuns aí encontradas nos transmissores de pressão. Nós temos também o microfundido, tá? É uma outra tecnologia também encontrada aí nos transmissores. E temos também os transmissores de cerâmica, tá? E aí, dentro, né, dos transmissores com elemento sensor de cerâmica, nós temos as versões cerâmica Thin Film e a cerâmica capacitiva, tá? No caso, hoje a Danfoss tem o de cerâmica Thin Film, tá? Então, seriam essas três categorias, né, esses três tipos de tecnologias que a Danfoss trabalha hoje com os transmissores de pressão, tá? E aí você pode me perguntar, né, bom, diante de todas essas opções, né, de tecnologia de elemento sensor, que tecnologia escolher, né? Qual que é a melhor? E a resposta é bem simples, não existe uma tecnologia melhor. Todas as tecnologias têm pontos fortes e fracos, né? E só que acontece, esses pontos fortes e fracos, eles vão ser determinados de acordo com os parâmetros, né, que você for avaliar. Então, né, a gente pode até citar alguns aqui: estabilidade de longa duração, a faixa de temperatura, a variação de pressão, a precisão, a robustez dele. Então, tudo isso são categorias, né, são ali parâmetros que vai determinar se esse transmissor ele é bom ou não em cada categoria dessa, né? Então, o que realmente vai te dar essa resposta, né, de qual tecnologia é a melhor, vai depender da aplicação, e a gente vai ver até essa questão um pouco mais à frente, aí vocês vão começar a entender um pouco melhor isso, tá? Mas, via de regra, hoje, a grande maioria dos transmissores de pressão, né, os mais usados aí, igual eu falei, né, é o peso resistivo, é o mais comum encontrado no mercado, mas, obviamente, que existem as outras tecnologias também, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, então, da tecnologia piezo-resistivo, né? Aqui, como a gente pode ver, né, é uma tecnologia que é utilizada em aplicações de baixa e média pressão, ou seja, já não seria recomendado utilizar um transmissor de pressão aí para alta pressão, né?
E ele possui uma estrutura robusta, né, suporta picos de pressão, né, inclusive nós temos as versões com amortecedor de pulsos, a gente vai ver mais à frente também isso, e há versões aí, né, desse elemento sensor, né, no caso, na pressão absoluta ou relativa, tá? Seriam as referências de pressões aí que a gente tem. Então, você pode ter as duas referências, tanto pressão absoluta quanto pressão relativa, tá? E aí, as aplicações, né, que a tecnologia é mais usada, né, mais utilizada. Na parte de ar, né, ar comprimido, na parte de água também, né, fazer o controle de bomba e compressores de ar. Em aplicações marítimas e motores também, bastante utilizada aí, né, na parte de verificação de pressão de combustível, de óleo lubrificante, de propulsão, direção, né, então também é usado. E também na refrigeração e ar-condicionado, né, na injeção de líquido, controle de capacidade e na parte de segurança do sistema. Então, essas seriam as aplicações aí mais utilizadas para a tecnologia peso resistivo. Tá? Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho da tecnologia thin film. Esta é uma tecnologia que é utilizada em aplicações de média e alta pressão, tá? Possui alta precisão, reação rápida, alta estabilidade e aversões somente em pressão relativa. Então, neste caso, com elemento sensor thin film, ele não possui opção, né, no caso, com sensor de pressão relativa, desculpa, pressão absoluta, tá? Então, ele só possui na pressão relativa. E aí, quais seriam as aplicações que são mais utilizadas aí com essa tecnologia thin film? Turbinas eólicas, tá? Tem bastante aplicação aí no sistema hidráulico, né? Principalmente ali na parte de regulagem dos ângulos das pás, né? Aquelas turbinas eólicas, né? Que eles chamam de pitch wall. E também tem a parte da lubrificação e resfriamento dela também, né? A parte hidráulica ali das turbinas eólicas. Na hidráulica mobil, 100%, né? Não posso dizer assim, né? Que é utilizado essa tecnologia thin film, inclusive a Danfoss Power Solutions aí que atua nesse segmento, né? Tanto da hidráulica mobil quanto industrial, né? Fornece os transmissores de pressão thin film para esses clientes, né? De hidráulica mobil. E na hidráulica mobil, no caso, é utilizada aí para medição de pressão de direção, controle de carga, transmissão, segurança e etc. Tá? E na hidráulica industrial, né, em bombas hidráulicas, injetoras, extrusoras, prensas hidráulicas, né, as unidades hidráulicas também, então tem diversas aplicações aí, então vocês podem notar que este sensor de tecnologia thin film, ele é bastante usado aí para hidráulica, né? Justamente porque a hidráulica trabalha com altas pressões, tá? Então, é por isso que ele acaba se encaixando aí perfeitamente para essas aplicações, tá? Bom, vamos lá. E com relação aos tipos de conversão, né? Também tem esse outro detalhe, né? Então, tem ali o elemento sensor e tem o tipo de conversão que é feita, né? Quando esse elemento sensor ele recebe a pressão ali do fluido, ele precisa converter, né, essa pressão que ele está recebendo ali do fluido para um sinal de saída, né? Que no caso seria um sinal analógico. Então, quando nos referimos aos transmissores analógicos e digitais, né, não nos referimos ao sinal de saída, tá? Então, porque às vezes você pode ouvir falar, né, de um transmissor digital ou analógico. A gente não está falando do sinal de saída dele, porque o sinal de saída é analógico. A gente está falando da conversão. Então, a gente tem a linha piezo-resistivo, que faz essa conversão analógica, né? Então, a conversão é analógica e o sinal de saída é analógico. E a gente tem os transmissores de pressão com tipo de conversão digital. Então, ele converte a pressão recebida de forma digital, mas o sinal de saída é analógico. Tá? Então, a gente tem o digital piezo-resistivo e tem o thin film, que também é digital. Tá? Inclusive, a Danfoss, né, até aproveitando o gancho para informar todos vocês, a Danfoss está numa atualização do seu portfólio de transmissores de pressão da linha piezo-resistivo, onde ela está convertendo, né, fazendo essa mudança, né,
de conversão analógica para digital. Então, hoje, boa parte dos nossos transmissores já foram digitalizados, né? Eles já estão fazendo esse tipo de conversão de forma digital para pressão, tá? E não mais analógica. A gente ainda há alguns modelos, né, que ainda estão sendo fabricados com esse tipo de conversão analógica, porém, a ideia da Danfoss é que a gente venha mudar isso daí para totalmente 100% digital, tá? Isso por conta de facilidade, né, em questões até de você conseguir utilizar ferramentas, né, para você ver os parâmetros do transmissor, né, você enxergar ali o transmissor e conseguir fazer algumas, vamos dizer assim, algumas leituras, né, diretamente pelo transmissor, né, porque quando você tem uma conversão analógica não é possível, mas quando você tem uma conversão digital, se torna possível você ter outras formas de você analisar ali o transmissor de pressão, tá? Bom, agora vamos ver como que é o princípio de funcionamento, né? Isso serve tanto para o piezo resistivo quanto para o thin film, tá? Como que funciona, né? Basicamente, existe ali, né, no elemento sensor, que é justamente essa foto aqui, né, uma foto real, onde há esses extensômetros, né? E aí o que acontece? Conforme a pressão é exercida aqui, né, internamente ali no orifício do transmissor de pressão, esse extensômetro aqui, ele acaba sendo também, vamos dizer assim, modificado ali, né? Ele acaba tendo uma alteração na estrutura dele, e com essa alteração você tem uma mudança de resistência aqui. E aí, por conta disso, você consegue fazer essa medição, né? Então, quando a pressão ali, né, é zero, né, nesses 4 extensômetros, você tem a mesma resistência em todos eles, certo? E conforme você exerce a pressão ali, é como você... Imagine só que esse extensômetro, ele estica, né? E aí, quando ele estica, ele altera a propriedade física dele, né? E ele acaba mudando a resistência desse material. E aí, consequentemente, você consegue mudar, você consegue medir essa resistência, né, que é exatamente o que o elemento sensor faz, e faz essa conversão, né, ele converte isso para um sinal analógico, tá? Então, a gente está mudando aqui, a gente pode ver agora, né, justamente essa deformação que é feita, né, só que é uma deformação controlada, né, na qual, quando você retira a pressão, ele volta à posição original, né, a forma original, e aqui você consegue ver que, nesse caso aqui, os extensômetros 2 e 3, né, eles estão sendo deformados ali, né, e aí, consequentemente, a resistência deles é alterada, e aí você consegue fazer a medição ali na verdade, a conversão, né, de um sinal analógico, tá? Então, é um produto que é eletrônico, né? E ali a gente consegue, né, entender mais ou menos como que é o funcionamento de um transmissor de pressão, né? Como que ele faz, né, essa transformação, né, da pressão em um sinal analógico de saída, tá? Bom, é importante também a gente falar um pouco sobre as referências de pressão. Então, no caso, a gente tem aqui, né, conforme eu havia falado, né, a gente tem a pressão relativa e a pressão absoluta. Vou beber um pouquinho de água aqui. Então, no caso da pressão relativa, né, nos transmissores aí peso resistivo, a gente pode ver aqui que ele tem, né, na parte interna dele ali, onde tem o elemento sensor, né, ou o diafragma também, onde recebe a pressão, né, a gente tem um tubo de ventilação, que é justamente por esse tubo que ele faz, vamos dizer assim, o contato, né, com a pressão atmosférica, e aí você consegue obter aí uma pressão relativa, tá? Então, quando a gente fala
um transmissor aí de 0 a 10 bar, na pressão relativa, ele já está compensando a pressão atmosférica, tá? Então, aqui a gente pode ver, né, ele tem aqui justamente lá o chip de detecção, né, para fazer essa detecção da pressão, consequentemente fazer a conversão do sinal de saída, tá? Só que quando a gente já vai para o transmissor de pressão absoluta, a gente vê que ele já é selado ali com um vácuo, tá? Então, aqui internamente, nessa parte, é 100% vácuo aqui, tá? E aí, por conta disso, ele não tem interferência da pressão atmosférica. Por isso que ele é chamado de pressão absoluta. Porque aí você vai medir realmente a pressão real, né? A pressão absoluta daquele sistema. Tá? Então, sempre quando você for ver um transmissor de pressão, ele vai ser, no caso de pressão absoluta, né? Ele sempre vai se iniciar em zero, né? Que a gente chama de zero absoluto. Só que quando a gente compara um com o outro, nada mais é do que um transmissor que ele, né, você tem ali um range de pressão de 0 a 10 bar na pressão absoluta, a gente pode dizer que seria equivalente a um transmissor de pressão relativa de -1 a 10 bar, tá? Então, tem essa questão só, né, de que ele compensa a pressão atmosférica e já o de pressão absoluta não, né? Ele realmente mede a pressão real ali do fluido que está sendo exercida ali no diafragma desse transmissor de pressão, tá? Então, aqui fala, né? O tubo de ventilação garante uma referência de pressão atmosférica para as faixas de pressões mais baixas, tá? Então, ele faz essa compensação aí da pressão atmosférica, tá bom? Bom, prosseguindo aqui, agora um comparativo entre as tecnologias, né, do que a gente falou inicialmente, né? Então, a gente está comparando aqui as 3 tecnologias que a Danfoss atua, né, que a Danfoss trabalha dentro do seu portfólio de transmissores de pressão. Então, a gente tem aqui os transmissores de tecnologia peso resistivo. Aqui a gente tem thin film, mas também, né, tem aqui o microfundido, apesar de a Danfoss não possuir no seu portfólio. E a gente tem aqui o de cerâmica, tanto o thin film quanto o capacitivo, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente tem uma escala de pressão, né? Então aqui é uma sobrecarga de pressão, tá? E aqui a gente tem, né, no caso, os parâmetros que seria uma vez de sobrecarga, 2 vezes, 3 vezes e até 10 vezes, né? Quando a gente verifica aqui a questão das tecnologias, né? Então vamos imaginar aqui o peso resistivo. A gente pode verificar que o peso resistivo ele é bastante resistente a essa sobrecarga de pressão. Você pode ver que ele não danificou, né? Então, você mesmo aplicando uma vez ali, né, o full scale, né, que é a escala completa do transmissor, né? Então, imagine que você tem um transmissor de 0 a 10 bar. Então, você faz o full scale dele, né, a escala completa, que seria o 10 bar, vezes 1,5, né? E mesmo assim, ele não danifica, né, o elemento sensor dele. Se você fizer 2 vezes também, ele também continua sem danificar. 3, 4 vezes e ainda assim ele permaneceu, né, sem nenhum rompimento ali do elemento sensor. Quando a gente já vai para a tecnologia thin film ou microfundido, né, está errado aqui escrito micro, se a gente quiser corrigir, a gente pode ver que até 2 vezes a escala completa, eles suportam bem, né? Mas quando a gente já passa para 3 vezes a escala, aí você já pode ver que ele já tem, né, ali um rompimento, né, uma danificação ali do elemento sensor. E quando a gente vai para o de cerâmica, você pode notar que ele suporta no máximo 1,5 vezes, né? Em 2 vezes ele já se danificou completamente ali, tá? Então, está aí, né, um comparativo, né, onde você também pode usar isso como parâmetro, né? Se caso ocorrer ali né, alguma situação no seu sistema que possa, né, ultrapassar a pressão ali da escala completa do transmissor de pressão,
né, é sempre bom estar atento à escolha dessa tecnologia para que não possa ter problema ali de verificação desse transmissor de pressão. Tá? Bom, não sei se tem alguma dúvida aí, se tiver alguma, né, alguma pergunta, de repente a gente já está respondendo também. Né? Eu esqueci até de comentar que tem o meu colega Rodrigo Souza aí participando aí, também me ajudando, me auxiliando aí com a resposta das perguntas. Mas se tiver, podem estar falando aí comigo que a gente tenta responder durante a apresentação também, senão a gente deixa para o final da apresentação, tá bom? Se você quiser dar sequência, por enquanto, sem perguntas. Ah, maravilha, então, Rodrigo. Obrigado. Bom, então, dando continuidade aqui, né, ainda em comparação entre as tecnologias, a gente tem aqui, né, alguns outros dados, né, de comparativo, e aqui a gente tem as tecnologias, né? Então, a gente pode ver aqui, né, quando tem duplo mais aqui, né, é que essa tecnologia é muito boa nessa categoria, né? Se ele tem um mais só, ele é bom, né? E se ele tem ali um O, né, um zero, depende do ponto de vista de cada um, ele é satisfatório, e quando tem um sinal de negativo, ele é insatisfatório ou não aplicável. Né? Então, quando a gente fala de precisão, né, menor que 1%, a gente pode ver que todos estão empatados ali, né? Todos seguem iguais. Quando a gente fala de esterise térmica, a gente pode ver que o thin film é a melhor opção para esse tipo de categoria, né? Onde tem uma aplicação ali que necessita, né, de uma qualidade maior, né, na parte de esterise térmica, né? Então, o thin film seria a melhor indicação. Porém, os demais não deixam a desejar também, né? Eles também são bons. Em questão de estabilidade de longa duração, todos também empatados, né? Na parte de estabilidade de pico de pressão, a gente pode ver, né, conforme a gente viu, né, na tabela anterior, ali no gráfico anterior, o piezo resistível ele tem mais estabilidade, né, com relação aos picos de pressão ali, ele pode receber. Já o de cerâmica, você pode ver que está como satisfatório, né, porque a gente sabe que se, né, der um pico de pressão ali 1,5 vezes, né, no caso 2 vezes a escala completa, ele vai danificar o transmissor. Quando a gente fala também de segurança, né, de sob pressão, né, também muito similar aí à categoria anterior, a gente pode ver também que, mesma situação, né, o de cerâmica também não seria recomendável aí, né, o peso resistível ele vai muito bem. Segurança de pressão de ruptura, né, o thin film também aqui vai bem, peso resistível ele é bom, e o microfundido também, né, o microfundido é bem parecido aí com o thin film. Já o de cerâmica a gente pode ver que não suporta, né. Resistência ao choque e vibração, né? A gente pode ver que o thin film, peso resistível, microfundido vai muito bem, já o de cerâmica, né, ele está como bom. E na parte de porta de pressão hermeticamente apertada, né, sem as vedações ali, né, quando você monta ali o transmissor, né, então a questão da pressão hermeticamente apertada, você pode ver que o thin film, peso resistível e microfundido são os mais recomendáveis aí, já o de cerâmica é insatisfatório ou não aplicável. Em questão de custo, né, o mais baratinho aí, vamos dizer assim, seria o de cerâmica, né? Então, né, a gente pode até ver que nem sempre o preço é o que determina, né, ali o fator principal. Então, a gente também tem que prezar pela qualidade. Não adianta nada você pagar mais barato, mas ter mais problemas ali com os transmissores de pressão que podem se danificar mais facilmente, né? Então, quando a gente já fala, né, de um custo-benefício, o thin film seria a melhor opção, né, em custo-benefício. Porém, né, como eu falei, o peso resistível hoje é o mais utilizado aí no mercado, de forma geral, né, exceto hidráulica mobil aí, industrial também, que usa muito thin film, mas os demais, peso resistível é o mais aplicado aí nos mercados. Tá? Bom, eu havia comentado no início ali a questão do amortecedor de pulsos, né, dos transmissores. Então, aqui tem uma ilustração bem
fácil de visualizar, né? Seria um amortecedor de pulso, né? Quando um transmissor de pressão ele possui esse amortecedor de pulsos, então, nada mais é do que justamente esse dispositivo aqui com um orifício, né? Pode ver que tem um orifício aqui, que tem ali na entrada, né, do transmissor de pressão, tá? Então, o que o amortecedor de pulsos ele faz, né? Ele protege, né, o transmissor de pressão contra a cavitação e contra o golpe de líquido, tá? Então, isso é muito importante porque é um fenômeno que ocorre, né, nos sistemas, né? Então, você tem um transmissor de pressão que possui, né, esse amortecedor de pulso integrado nele, né, na própria conexão, né, conforme a gente está vendo aqui, isso é bom para proteger, né, o transmissor de pressão contra essa cavitação que possa ocorrer ou contra esse golpe de líquido. E aí você pode estar perguntando, né, o que seria uma cavitação, né, o que é um golpe de líquido, né? Bem resumidamente, nada mais é do que uma formação de ar, né, ou uma bolsa de gás em um líquido quando a pressão do líquido cai abaixo de sua pressão de vapor, né? Imagine que cada fluido, né, cada líquido tem ali uma pressão na qual ele vira vapor. E aí, quando essa pressão cai abaixo, né, dessa pressão padrão que ele vira vapor, criam-se bolsas, né, bolhas de ar, né, bolsas de gás, tá? E aí, por conta disso, ocorre essa cavitação, esse golpe de líquido, não só no transmissor, né, mas em toda a instalação, tá? Isso é um fenômeno que ocorre nas válvulas, ocorre na própria tubulação, né? Inclusive em sistemas que têm um golpe de líquido ali muito forte, pode chegar até romper uma tubulação, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é muito importante você ter esse dispositivo, né, amortecedor de pulso aí nos transmissores, tá? Mas isso tudo vai depender da aplicação, né, todo o projeto, então tudo isso, né, o projetista ali que pode determinar essa questão, tá? Mas a Danfoss possui tanto com amortecedor de pulsos ou sem, tá? Então tem modelos que tem com o sem e tem versões que não tem amortecedor de pulsos e tem versões que só vende com amortecedor de pulsos, tá? Então a gente pode encontrar os dois tipos aí no portfólio da Danfoss. E aqui é só para até demonstrar para vocês, né, quando você tem um pico de pressão, né, esse pico de pressão ele pode ocorrer por dois fatores. Ou porque você tem um fechamento rápido da válvula, né, uma válvula solenoide, uma válvula globo, que seja, qualquer tipo de válvula, né, um off, você tem um fechamento muito rápido dela, e aí você causa, né, esses picos de pressão, e aí esse pico de pressão ele acaba causando, né, esse golpe de líquido que a gente chama, tá? Então, quando você tem um pico que varia muito, né, você tem um risco maior de ter golpe de líquido aí na linha, tá? E esse golpe de líquido pode chegar até o transmissor, né? Conforme a gente está vendo aqui, ó, tá vendo essas bolhas aqui? São as bolhas de ar lá que, né, a gente comentou, né? As bolsas de gás, e elas podem entrar aqui internamente na parte ali da câmara ali do transmissor, né, onde tem o diafragma dele, e vem a danificar, né, porque ela causa como se fosse uma explosão, né, dessa bolha ali dentro, pode danificar esse transmissor de pressão. E da mesma forma ocorre quando você tem uma baixa pressão, né, com o desligamento ali da bomba, né, ou quando a própria bomba cavita, né, acaba mandando ar para a linha, então você tem o risco de cavitação, tá? Então, isso ocorre em extremos ali de picos de pressão, tanto para mais quanto para menos, tá? Então, só para vocês saberem. E aí, quando a gente tem, né, aqui um transmissor de pressão com amortecedor de pulso, você pode ver que aquele dispositivo, né, que tem um orifício, ele impede, né, que essas bolhas de ar elas entrem aqui internamente no transmissor, assim protegendo ele de alguma danificação interna. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do sinal de saída, né? Também já tinha falado no início que a gente ia abordar um pouco sobre esse tema. E aqui eu trouxe, né,
algumas opções de sinal de saída que são os mais comuns aí, tanto nos transmissores da Danfoss, quanto utilizado no mercado, tá? Então, obviamente que existem mais opções, tá? Mas são menos comuns, tá? Nesse caso aqui, a gente tem o 4 a 20 mA, que é bastante conhecido no mercado, bastante utilizado em diversas aplicações, né? Onde o sinal sinal de saída, né? Ele vai variar de 4 a 20 mA, onde o 4 mA é o mínimo da escala, tá? E o 20 mA é o máximo. Ou seja, se você tem um transmissor de 0 a 10, quando tiver em 0 bar, né, o sistema, esse transmissor vai estar enviando um sinal para o controlador ou para o CLT de 4 mA. Se a pressão do sistema chegar ao máximo, que seria 10 bar, ele vai enviar um sinal de 20 mA. E o meio da escala seria 12 mA, que no caso do de 0 a 10 seria 5 bar. Então, se ele estiver recebendo uma pressão de 5 bar, ele estará enviando um sinal de 12 mA. E da mesma forma, segue com um sinal de saída, né? Aqui a gente está falando um sinal de corrente, aqui é um sinal de tensão. Então, a gente tem aqui de 1 a 5 volts, né? Também há essa opção de sinal de tensão, onde o mínimo da escala é 1 volt, no máximo 5 volts, né? Então, no caso, 0 bar, 1 volt, 10 bar, 5 volts, e metade da escala, que seria 5 bar, 3 volts. E aqui, o de 0 a 10 volts, também segue o mesmo padrão. A gente tem 10 bar, 0 volts, desculpa, 0 bar, 0 volts, 10 bar, 10 volts. E metade da escala, que seria 5 bar, 5 volts, tá? E tem uma opção que é bastante usada, inclusive, na refrigeração, que é o sinal ratiométrico, tá? Como funciona esse sinal? Ele manda de 10 a 90% da tensão de alimentação. Então, o sensor ele é alimentado com 5 volts e ele manda um sinal de tensão que varia de 10 a 90% da tensão de alimentação. Então, se ele está sendo alimentado com 5 volts, 10% de 5 é meio volt. Então, vai mandar um sinal para o controlador de meio volt. E no máximo da escala, ele vai mandar 90% da tensão de alimentação, 5 volts, 4,5 volts. E metade da escala, né, seria 2,5 volts ali, que ele estaria mandando de sinal para esse controlador. Bom, aqui a gente viu o mínimo, o máximo e o meio, né? Já está aqui na tabelinha, fica fácil de a gente saber. E quando a gente precisa, né, de repente, verificar ali um transmissor de pressão, né? A gente vai ver isso na prática depois, com uma pressão que seja diferente dessas que eu passei, né? Que não seja nem a mínima, nem a máxima e nem o meio da escala do transmissor, do range de pressão. Então, aqui eu fiz uma conta, né, a gente chama de interpolação, só para que a gente possa também aprender, né, a fazer essa conversão, né, a saber qual que seria o sinal de saída para determinada pressão ali que está sendo exercida naquele transmissor. Então, só para ficar fácil o nosso cálculo, eu coloquei aqui como sendo a nossa busca, né, pelo resultado, como base, 5 bar de pressão, que seria o meio da escala aí de um transmissor de 0 a 10 bar. Então, imagina um transmissor de 0 a 10 bar, e eu quero saber qual que seria o sinal de saída desse transmissor quando ele estiver recebendo uma pressão de 5 bar. Aqui a gente já sabe, né? Mas a gente fazendo a conta, né? Como que é feita essa conta? A gente pega exatamente a pressão que a gente quer saber o resultado, nesse caso 5 bar, a gente faz menos o mínimo da escala dele, que nesse caso é 0 bar, e a gente pega o máximo da escala, que neste caso do exemplo é 10 bar, menos a pressão mínima. Então, fazendo essa conta aqui, resolvendo esse pedaço aqui, a gente chega no resultado de 0,5. Tá? E aí a gente pega esse valor e multiplica por esse segundo resultado, que é o quê? É a escala máxima em sinal de saída, que seria 20 mA, menos a escala mínima, que seria 4 mA, e daria 16 mA. Então, a gente multiplica esse valor de 0,5 vezes 16,
tá? E aí a gente soma esse resultado mais 4 mA, que seria o mínimo da escala. E aí, fazendo essa conta, a gente chega no resultado de 12 mA, que é exatamente esse valor aqui. Agora, né, depois na prática ali, a gente pode até fazer, né, a gente vai fazer, na verdade, essa continha utilizando um outro range, né? De repente aqui, trabalhando com um transmissor aí de 0 a 6 bar e a pressão como base aí para a gente saber o sinal de saída de 1 bar, tá? E a gente faz essa conta para ver se dá certo, tá bom? Então, aqui é só para vocês, né, saberem como fazer essa verificação aí do sinal, se o sinal está de acordo ou não, né? Utilizando, obviamente, um multímetro, né? Para poder fazer essa medição diretamente lá no transmissor, tá? E aí, fazendo essa continha, você consegue saber ali qual que seria o sinal de saída correto, né, ideal para aquela pressão que você quer saber o resultado, tá bom? Bom, outra coisa importante também né, a gente preciso falar para vocês é com relação à compatibilidade eletromagnética, né, que a gente chama de EMC, né? Você vai encontrar isso aí nos datasheets da Danfoss, né? Os transmissores eles possuem essa certificação, né, essa aprovação aí, EMC. Tá? Então, o que seria a definição EMC? No caso, seria com relação tanto quanto à imunidade eletromagnética, quanto à emissão. Tá? O que acontece? Em sistemas, né, onde você tem ali vários equipamentos elétricos, né, ligados, acaba tendo um campo eletromagnético, né, que é chamado de ruído, tá? Um ruído elétrico. E é o que acontece, esse ruído, ele acaba, se esse componente eletrônico ele não tiver uma proteção, né, ele não tiver uma compatibilidade, ele acaba tendo interferência. Tá? E isso, no caso, poderia prejudicar o transmissor de pressão, porque ele emite um sinal de saída, né, um sinal ali, seja de tensão ou seja de corrente, né, e isso poderia modificar, né, dar um valor errado ali, por conta desse campo eletromagnético, né, desse ruído elétrico, que pode estar interferindo nesse transmissor, no funcionamento dele. Então, quando você vê ali um produto, né, um componente eletrônico, que ele tem essa compatibilidade eletromagnética, né, EMC, ele é um produto que ele possui uma imunidade, né? Então, é a capacidade, no caso do componente eletrônico, né, no nosso caso aqui o transmissor, de ser imune ao ruído eletromagnético proveniente do ambiente circundante. Tá? E da mesma forma, ele também possui, né, uma proteção ali contra a emissão. Então, além de ele não receber, né, ele ser imune a essa questão ali do ruído eletromagnético, ele também não produz, né, esse ruído eletromagnético. Então, isso é muito bom, porque é um componente aí, né, que acaba ajudando muito aí na questão de instalação. Né? Quem vai fazer a instalação não precisa se preocupar com esse detalhe aí do ruído elétrico, tá bom? Então, isso aí você vai encontrar nos datasheets da Danfoss em todos os modelos aí de transmissor de pressão, onde há essa aprovação aí EMC, tá bom? Bom, e aqui a gente tem uma visão geral dos transmissores de pressão, tá? No caso, falando aí do portfólio da Danfoss, tá bom? Então, a gente tem basicamente 4 famílias, né, de transmissores, 4 séries de transmissores de pressão. A gente tem a família aí MBS, tá? Bastante conhecida aí no mercado industrial, né, no setor na qual eu atuo, tanto com a distribuição quanto com os fabricantes, OEMs. E essa série, a gente pode ver que ela é usada para aplicações de água, óleo, vapor, ar e etc. Tá? Aí, dentro dessa série, a gente tem tecnologia thin film e peso resistivo. Os materiais do corpo, basicamente, a gente tem modelos em aço inox 304 e aço inox 316L, tá?
e tem diversas aprovações, né, e certificações aí também, tá? Que atende aí diversos mercados, né? Que exigem certificações específicas, tá bom? E também acaba seguindo aí, né, algumas diretrizes aí que tem, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, e mundialmente falando, tem algumas diretrizes aí na qual esse equipamento, né, esse transmissor de pressão, ele deve atender, né, essas diretrizes, tá? Quando a gente fala da linha DST, tá, que é uma linha recente, né, vamos colocar aí que tem cerca de 3 anos de vida aí que a Danfoss começou a trabalhar com esses transmissores, né, então, e a família vem crescendo em questão de modelos, ela também é utilizada na parte industrial, tá? E aí, da mesma forma, atende os mesmos mercados que a linha NBS. Só que, dentro aí da linha DST, a gente tem tecnologia thin film, a gente tem cerâmica e tem peso resistivo. E ainda dentro dos materiais do corpo, né, além dos inox 304 e 316, a gente também tem uma versão em titânio, né, onde o corpo do material onde o material do corpo, né, desse transmissor de pressão é de titânio, né? Isso daí é usado em aplicações aí que tem um fluido muito agressivo. Uma aplicação aí até como exemplo seria um sistema de dessalinização, tá? Onde você tem ali uma água salgada, né? E essa água ela tem ali um alto teor de sódio e esse alto teor de sódio ele acaba danificando mesmo o equipamento, né, sendo de aço inox, que é um material nobre, né, que teoricamente tem uma certa resistência, né, ele acaba danificando. Então você precisa de um material mais resistente. E aí tem o titânio que pode ser utilizado, tá bom? As aprovações também seguem as mesmas, tá? Agora falando da família AKS, né? E a família DST P110, tá? Esses modelos aqui, eles são mais específicos, né? Na verdade, eles são específicos para aplicação em refrigeração, tá? E eles são utilizados aí, né, com fluidos fluorados, com amônia, com CO2 e também com os hidrocarbonetos, tá? O R290, o R600, também pode ser aplicado aí em modelos para esse tipo de aplicação. Eles possuem só uma tecnologia peso resistivo, material do corpo nas mesmas opções ali dos MBS, né? O aço inox 304 e 316. Inclusive, né, até aproveito para também comentar, o AKS, ele, basicamente, ele tem a mesma estrutura do MBS. Só que o que acontece? Como o AKS ele é específico para refrigeração, a parte de sinal de saída, de conexão de processo, né, conector elétrico, esses detalhes, né, são mais específicos para essa aplicação de refrigeração, né? Então eles utilizam, né, eles têm configurações ali mais específicas para isso. Então você não vai encontrar tanta variedade, né, de conexão de processo, de sinal de saída. Eles possuem ali e também não só isso, né, a questão da própria temperatura também que o transmissor suporta, né, ele também tem um range diferente da linha MBS. Então, por isso que a gente acaba, né, sempre trabalhando de forma separada, né, essa questão das famílias. Então, se for aplicação industrial, a gente vai trabalhar na família MBS e DST. Se for refrigeração, a gente vai trabalhar com a família aqui AKS e, no caso, o DST P110, tá bom? E a gente tem uma outra linha, que seria os transmissores NSK e XSK, que também são específicos para refrigeração, né? Só que, nesse caso, eles são aplicados somente para fluidos fluorados. Ele também é piso resistivo e o material do corpo dele, né, é cobre com conexão ali de latão, né? E as aprovações, ele tem algumas aprovações a menos, porque ele é específico para o mercado de refrigeração, né? Então não necessita ter tantas aprovações, né?
diferente aí do MBS, o DST que é aplicado no segmento offshore, marítimo, aí, então precisa de aprovação marítima, né? No mercado americano, então precisa da certificação UL, então tem diversas aprovações e certificações, tá? Então aqui é só para que você saiba, né, que existem famílias específicas para certos mercados, tá? Para certos segmentos, tá bom? É só para a gente não acabar não aplicando um transmissor de forma errônea, né? Então a gente, né, gosta de salientar esses detalhes para que vocês saibam, tá bom? Bom, e aí a gente vai falar, né, como especificar um transmissor de pressão, né? Isso é bastante importante para que na hora de você acessar um site da Danfoss ou um datasheet, um catálogo, né, você saiba quais as informações que são necessárias para você escolher um determinado transmissor de pressão, né, pegar o código dele ali para poder estar utilizando ele. Então, a primeira informação, né, importante aí seria a pressão de trabalho. E essa pressão de trabalho a gente precisa para a gente, né, selecionar a faixa de ajuste, né, porque quando a gente fala aí do MBS 1700, que é o transmissor aí vendido pela nossa distribuição, ele tem com diversos ranges de pressão, então tem de 0 a 6, 0 a 10, 0 a 16, 0 a 25, 0 a 40, 0 a 60, né, vai até 0,400, se não me engano. Isso em pressão em bar. Então, para você não escolher um transmissor ali com um range muito elevado, né, e às vezes a pressão do seu sistema, sei lá, vai trabalhar em 5 bar, aí você vai e aplica um transmissor de 0 a 400, né? É muito longe o range de pressão, né, a escala dele. Então, é melhor que você escolha um mais próximo, né? Nesse caso, se é 5 bar a pressão do seu equipamento, né, do seu sistema, né, você pode trabalhar ali com de 0 a 6 bar, que já vai atender bem, tá? Ou no máximo de 0 a 10 também poderia ser. E aí tem a questão do sinal de saída. Por que é importante você saber o sinal de saída? Porque justamente você vai ligar esse transmissor de pressão, comunicar ele, né? Ligar ele junto de um controlador, CLP. E esse controlador, esse CLP, ele possui ali uma entrada, né, analógica ali, na qual ele vai receber esse sinal desse transmissor. E se esse controlador ele só recebe 4 a 20, não adianta você, né, especificar, selecionar ali um modelo que manda um sinal de saída de tensão, né, de 0 a 10 volts, um exemplo. Não vai efetuar a leitura, né, não vai dar certo. Então, é importante você saber o sinal de saída. Outro detalhe é a questão da pressão de referência, né, também é importante você saber isso, porque tem aplicações ali que você necessita, né, medir uma pressão realmente absoluta, ele quer saber a pressão real, né, do sistema. Então, nesse caso, você precisa especificar um transmissor que seja de pressão absoluta, ou, no caso, quando você precisa medir vácuo também, né? Tem a questão dos transmissores de pressão relativa, que é de -1, né? Tem um range de -1 a X. Então, você também pode estar utilizando esse transmissor. Ou em aplicações comuns aí, né, que o sinal, a pressão mínima seria 0 bar, pode ser aplicada, você pode usar em pressão relativa de 0 até X, tá bom? Então, é importante também você saber a pressão de referência. Tem a questão da aplicação e o tipo de fluido, né? Como eu falei anteriormente, a gente possui, né, famílias específicas aí para certas aplicações. Então, é importante você saber a aplicação. Se for uma aplicação em refrigeração, você vai utilizar os modelos AKS, né, ou o DST P100, que é um transmissor aí mais novo, né, que foi lançado mais recentemente. E se for uma aplicação industrial, aí a gente vai já partir para a linha MBS, tá? Ou alguns outros modelos da linha DSP também, tá bom? Então, é bastante importante você saber a aplicação para esse detalhe. E a questão do tipo de fluido é mais por conta da compatibilidade, né, desse fluido com o material do corpo, né, com o material do transmissor. Como eu falei anteriormente, né, a gente tem aquelas versões ali de transmissor na qual o material do corpo é em titânio, ele serve para aplicações aí com fluidos mais agressivos,
Então, imagine que você tem um fluido, né, uma aplicação e um fluido que ele é bastante agressivo e um transmissor, por mais que ele seja em aço inox 316, que é um material bastante resistente aí, que atende a diversas aplicações, ele não vai suportar. E aí, então, você obrigatoriamente tem que partir para um transmissor que possua um material do corpo mais nobre, né, que resista, né, que seja compatível com esse fluido. Então, também é importante você saber essa questão, tá? Mas, via de regra, a maioria das aplicações, os transmissores aí em aço inox 306 ou que seja 304, eles atendem muito bem, né, a grande maioria das aplicações. Né? Então, existem esses pontos fora da curva aí, justamente para alguns fluidos específicos, a qual é necessário ter um transmissor com material do corpo mais novo, tá bom? Temperatura do fluido também é importante, né? Porque não adianta nada você ter um transmissor que possui um range ali, né? Vamos imaginar de menos 10, sei lá, a 100 graus Celsius, né? E a sua aplicação é menos 50, menos 40, ou você vai aplicar ele, né, para medir a pressão de um fluido que vai estar, sei lá, 300 graus Celsius, né? Então, fora do range de temperatura dele também, né, não vai funcionar, você vai danificar aquele transmissor e não vai te ajudar em nada. Então, é bastante importante saber a temperatura, mas, via de regra, os transmissores possuem um range de temperatura bem elevado, né, tanto para pressões negativas quanto positivas, e 99% das aplicações aí, todos eles atendem muito bem. Raramente você vai ter algum problema de um transmissor de pressão não atender a temperatura do seu projeto, do seu sistema. E, não menos importante, a conexão, né, do processo, porque aí você já, né, escolhe um modelo de transmissor que já vai te atender e você não vai precisar usar adaptadores, né? Mas caso você não encontre, né, você passou por todos os outros dados e aí você caiu num único modelo na qual ele só possui um tipo de conexão de processo e essa conexão não é compatível com a do seu processo. Então, nesse caso, é necessário, né, utilizar aí um adaptador, tá bom? Bom, aqui, né, só uma informação para vocês, né, caso vocês, né, queiram acessar o site da Danfoss, o site ali ele possui uma área onde você consegue fazer a seleção desse transmissor, né, de acordo com esses dados que a gente viu agora no slide anterior. Então, é bem simples, tá? Você vai entrar lá no site store.danfoss.com.br, aí você vai ter aqui as linhas, né, as divisões da Danfoss. No caso dos transmissores, você vai encontrar dentro de Climate Solutions para refrigeração e ar-condicionado e dentro de Sensing Solutions, tá? Aqui seriam os transmissores para aplicações em refrigeração e ar-condicionado e aqui aplicações industriais, tá? E aí você, né, segue aqui essas orientações de clicar em uma dessas duas linhas, né, de acordo com o que você necessita. Em seguida, você vai clicar ali em transmissor de pressão, né, ou sensores de pressão, dependendo do caso, se for na parte ali de Climate Solutions, né, você vai acessar na parte de sensores e transmissores. Se for em Sensing Solutions, vai ter um menu, né, o segundo menu escrito transmissores de pressão. E depois, para acessar ali, né, vai ter mais um menu escrito transmissores de pressão, né, porque também tem a parte de acessórios e tal, e aí você clica em transmissores de pressão. E aí, em seguida, vai abrir, né, ao lado esquerdo, uma seleção ali, né, alguns filtros, né, na lateral esquerda, onde você pode filtrar por modelo, por range de pressão, por sinal de saída, né, e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Confirma para mim se está compartilhando o site. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui na parte de Sensing Solutions. Né? Você pode vir tanto por aqui ou por aqui, né? Aqui você, clicando aqui, você já tem a parte do menu, né? Aqui, ó, transmissores de pressão.
Aí aqui te dá transmissor de pressão ou peças de reposição, né? No caso, a gente quer especificar um transmissor de pressão, a gente clica aqui, transmissor de pressão. E aí você pode ver que aqui, tá vendo? Já abriu os filtros, né? Ele já traz alguns modelos aqui, os códigos, inclusive, né? Já traz uma descrição ali. Então, esse aqui é um US 3000 com range de pressão de 0 a 16 bar, né? Aqui também você tem mais algumas informações. E aí você começa a trabalhar em cima das informações que você precisa, né? Então, suponhamos, eu quero um transmissor, vamos pegar aqui que ele seja pressão, né? A referência de pressão manométrica, né? Relativa. Você clica aqui, ele já vai fazer um filtro. Aí, faixa de pressão. Eu quero, aqui no caso, vamos pegar aqui, faixa de pressão máxima, né? Vamos filtrar aqui, vamos colocar aqui, sei lá, aqui está em PSI, né? Aqui não tem bar. Vamos colocar 200 PSI. Aí ele já faz um filtro, tá vendo? Então você vai trabalhando em cima disso, né? Você vai trabalhando em cima aí desses filtros. Aí você coloca também se você quer um sinal de corrente, né? 4 mA, ou um sinal de tensão. Então vamos supor, eu quero um de corrente. Vamos colocar mais algum filtro. De repente, o plug DIN. E aí você vai ter os resultados, tá vendo? E aí é só você ver o que se enquadra dentro do que você quer. E aí sim fazer a sua escolha aí do modelo que melhor vai te atender, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar agora para a apresentação. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre como instalar um transmissor, né? O transmissor é um dispositivo que é muito simples a instalação dele, né? Basicamente, você só precisa rosquear ele ali no processo, né? E aí depois fazer a ligação elétrica dele. Então, a pessoa que vai fazer a ligação elétrica dele necessita de um conhecimento ali, né? De controladores, a parte elétrica e eletrônica, né? Mas basicamente a gente vai conectar esse transmissor de pressão no processo, né? Então aqui eu só quero salientar, mostrar, né, alguns tipos de rosca, né, que esses transmissores possuem, né? Então a gente tem aqui G de 1/4, G 3/8, G de meia, 1/4 NPT, né? E em alguns casos vocês vão notar que existem rosca G de 1/4, porém a Danfoss coloca aqui, né, como uma normativa diferente, né? Então aqui, ó, um caso, esse aqui é um G de 1/4, né, da normativa EN 837, e esse aqui é DIN 3852, né? O que muda de um para o outro, né? A gente pode ver aqui nessas imagens que muda a questão da vedação, tá? E no caso desse aqui, que é a versão EN 837, ele possui aqui como se fosse um guia, né? Na qual, quando você rosqueia esse transmissor, no seu processo ali, ele tem um guia para poder fazer ali a conexão do processo, e a vedação é feita na face, tá? Já a outra versão, né, de rosca de 1/4, só que DIN 3852, a gente pode ver que a vedação já fica na parte superior e ele é paralelo aqui, né? Ele já não tem esse guia, tá? Então, assim, né, eu coloquei aqui que o G de 1/4 EN837 não é igual ao G 1/4 DIN 3852. Ele não é igual com relação à vedação da rosca, tá? Mas em questão do próprio diâmetro da rosca, o número de passos da rosca, né, o número de filetes por polegada, é exatamente igual, tá? Só vai mudar essa questão ali, mas isso aí é questão até de projeto e tudo mais, e de aplicação também, tá bom? Mas, via de regra, você pode aplicar aí tranquilamente, qualquer uma das duas opções. E isso segue não só para G de 1/4, mas para G de meia também, e outros tipos de roscas aí, vai ter algumas diferenças entre elas, tá bom? E com relação ainda à questão da instalação de um transmissor, né, a gente tem a parte de ligação elétrica dele. Então, a gente também, além das opções de conexão de processo, a gente também tem as opções de conexão elétrica. E aí é bastante importante, né, sempre quando você for fazer essa instalação, você se atentar, né, nas informações desse transmissor, no manual ou na própria etiqueta do transmissor, os pinos, né, na qual você vai conectar o cabo elétrico.
ou na qual você vai fazer a ligação dele, né? Alimentar ele e ligar ele no seu controlador, para que você não ligue ele de forma invertida, né? Inverter a polaridade dele, né? Positivo com negativo. Então, é bastante importante você, né, tomar esse cuidado de analisar certinho ali e fazer a ligação de forma correta, tá? Então, tem aqui uma tabelinha, né, com os tipos de conectores elétricos e aqui dizendo, né, que, no qual que é o pino de alimentação positiva, qual que é o pino de alimentação negativa, ou no caso das versões de cabo, qual que é a cor do cabo que é positivo e negativo, e assim sucessivamente, tá? E bastante importante também você não deve retirar, né, desconectar ali o conector elétrico dele quando ele estiver energizado. Tá? E também não esquecer, né, de sempre se atentar ali à questão de indicação da tensão de alimentação. Em alguns casos, dos transmissores, ela é variável, né? Então, tem transmissores que é de 8 volts até 24 volts. Então, você não exceder, né, esse range de alimentação de tensão dos transmissores de pressão, tá? Bom, aqui, a questão do acessório para um transmissor de pressão, a gente tem também ali como acessório um display, né, onde você pode utilizar ele para poder verificar qual que é a pressão ali sendo exercida naquele momento no transmissor, né? Então, você tem essa opção aí também de estar instalando, né? Então, ele fica dessa forma, né? Você instala. E esse display ele só pode ser utilizado aí nos transmissores que possuem a conexão elétrica plug-in, tá? As demais conexões elétricas aí ele não pode ser aplicado, não serve, tá? Não encaixa. Aqui é só, né, mostrando aqui como faz a regulagem dele, né? Então, quando você instala esse display, você precisa definir ali o range de pressão do transmissor na qual você vai instalar esse display. Então, você precisa acessar a parte interna dele ali e mostrar essas informações, né? E setar esses parâmetros. Então, acessando ali o botão do meio, que é o botão 1, você consegue acessar esses parâmetros. E aí você, no primeiro parâmetro que aparece, que é o dp, você define as casas decimais. No segundo parâmetro, que é o AN4, você define o range de 4 mA. Tá? Eu esqueci de comentar também que ele só serve para transmissores com sinal de saída 4 a 20 mA, né? No caso de 0 a 10 volts não se encaixa. E aí você também aqui coloca no parâmetro AN20, você define a escala máxima do seu transmissor. Né? Então, se for um de 0 a 10, no AN você vai colocar 0, no AN4 você vai colocar 0, no AN20 você vai colocar 10, tá? E aí para você saber. Aí depois do LI, ele determina os limites de faixa de medição, né? Então, se você deixar como 0, ele vai considerar que os valores acima ou abaixo dos limites são aceitáveis, tá? E, no caso, se você colocar 1, os valores que excedem ou caem abaixo dos limites, eles não são aceitáveis, tá bom? E aí depois tem também um filtro que você pode colocar, né? Você pode determinar que seja colocado um filtro, é um filtro ativo ali para filtrar os curtos piques, né, que podem ocorrer ali de relés e de contatores, né, quando eles comutam. E também tem um filtro aqui que impede o jumping, né, da última figura, que é como se fosse um congelamento do sinal ali, tá? Ou você pode escolher a opção, né, com filtro 1 e filtro 2 ativos, tá bom? Só para vocês saberem. E aí, só para a gente, né, também finalizar essa apresentação teórica, eu vou passar alguns cuidados que a gente deve ter com a instalação dos transmissores. Né? Então, né, jamais você deve inserir algo pontiagudo, né, no orifício ali do transmissor, né, porque você pode danificar o elemento sensor dele, ali, o diafragma dele, tá? Então não façam isso, né? Pode danificar o seu transmissor, então tem que tomar esse cuidado, tá? Isso tem uma orientação nos manuais de instruções dos transmissores. Também não retirar, né, o amortecedor de pulso, né, aquele dispositivo interno nas versões que possui, tá? Não retire isso, é uma informação aí também. E nas versões com diafragma rasante, né, também não coloque a mão, né, o dedo ali nesse diafragma, tá? Ele não tem um orifício, né? Então é um transistor que tem uma membrana aqui, então não fique apertando, né? Porque você vai danificar aí o transmissor e descalibrar ele, tá bom? Então tem esse cuidado. E no caso, nas versões aí mais voltadas para
para aplicações marítimas, né? Tem os transmissores MBS que são tipo bloco, né? Então tem que tomar esses cuidados também de não utilizar parafusadeira na hora de fixar ele ali no manifold, né? E também de retirar, né, um bujãozinho que tem ali, não utilizar a parafusadeira, mas sim utilizar a chave Allen ali manualmente, tá? Da mesma forma, não inserir nada pontiagudo ali internamente, e se caso for tirar, né, aquele bujãozinho que vem aqui no tampão, né, não prender dessa forma aqui na morsa, tá? Você tem que prender na base dele, tá bom? Então, esses são os cuidados aí. Bom, a questão teórica aqui a gente finalizou, tá? Mas antes eu queria só, né, passar também informações para vocês seguirem a Delphos aí nas nossas mídias sociais, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter. Né? Tem o nosso site também, vocês podem acessar, tem diversas informações ali. Temos o nosso e-learning, né, que é a nossa rede ali de treinamentos gratuitos online, tá? Inclusive há treinamento de automação industrial na parte de transmissores, né, que vocês vão ver boa parte disso que eu passei para vocês aqui nesse treinamento, e no finalzinho tem um certificado aí para quem concluir o curso e conseguir responder corretamente as perguntas ali, pelo menos com 75% de aproveitamento, tá bom? E também, aproveitando para falar dos nossos canais de atendimento, né? A gente tem o 0800, que vocês podem ligar para retirar dúvidas, né, técnicas. Vocês podem estar ligando para o nosso pessoal aqui, área técnica, e eles poderão também ajudá-los aí com relação a dúvidas aí, especificação, selecionamento aí dos transmissores de pressão, ou enviar um e-mail para eles através do sac.brasil@delphos.com, tá bom? Bom, vamos lá agora, vou mostrar aqui uma bancada que a gente tem, justamente a parte aqui, né, na parte prática, onde a gente vai ver os transmissores de pressão aqui, tá? Então, deixa eu só mudar aqui a questão aqui da câmera e a gente já vai vendo aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou ligando o equipamento aqui. Bom, essa bancada aqui, ela está equipada aqui com, né, uma bomba d'água, a gente tem um reservatório de água, na qual está passando água aqui, né, por esses pressostatos e também nesse transmissor, tá? Aqui eu desmontei ele aqui, a parte do conector, só para poder mostrar para vocês também aqui a ligação de um multímetro, né, para que a gente possa ver não só a pressão, mas também a gente possa estar verificando aqui o sinal em miliampere, tá bom? Então, aqui, conforme eu, né, altero aqui a pressão que está sendo passada aqui nessa tubulação, a gente pode ver que, né, o transmissor ele já está mandando um sinal aqui, né, para o nosso controlador, no caso, ou aqui para o multímetro, e já mudando aqui a questão da pressão e também o miliampere. Então, na hora de a gente instalar esse transmissor, a gente tem que tomar alguns cuidados, como eu falei, né, da questão de saber exatamente em qual pino, né, é o positivo, que é a alimentação dele, e qual pino é o sinal de saída, né, ou no caso, o negativo, tá bom? Então, como vocês podem ver, né, conforme eu vou alterando aqui a pressão, a gente consegue ver, né, o nosso display MBD1000 aqui fazendo a leitura, né? Então eu já consigo efetuar a leitura diretamente aqui nesse display. E também a gente consegue ver aqui a questão da própria leitura do multímetro, né? Então, só para vocês poderem entender um pouco melhor, deixa eu só ver se aqui a câmera do zoom aqui está mais próxima, tá ok aqui, tá dando para ver, né? Então, aqui que a gente fez, né? A gente pegou, nesse caso, esse transmissor, ele possui o pino 1, né? Deixa eu só pegar aqui uma outra peça. Né? Aqui ele possui o pino 1, que é a alimentação, tá? É o positivo. E o pino 2 seria o common, tá? Que seria por onde é feito o sinal de saída, tá? O negativo é feito na própria carcaça do transmissor, tá bom? Então, a gente fez a ligação aqui, onde a gente pega o pino 2, tá? Que seria por onde é mandado o sinal, né, do transmissor para o controlador, a gente interliga no multímetro, tá?
a gente faz uma ligação em série para que a gente possa verificar, né, medir esse sinal de saída, tá bom? E aí, conforme a gente, né, vai alterando aqui a pressão do sistema, a gente vê que no multímetro ele também altera ali a pressão, a medição, né, em miliampere, né, ele vai variando conforme a gente varia a pressão do sistema, tá? Agora, até aproveitando aqui, eu vou pegar outros modelos de transmissor de pressão para que a gente possa também estar falando nessa questão do cuidado com os pinos de alimentação. Então, aqui a gente tem um modelo MBS 1250, né? Nesse caso aqui, range de 0 a 400 bar, sinal de saída 4 a 20. E aqui também, né, sempre se atentar a essa questão da alimentação dele, né? Então, a gente tem aqui de 8 a 30 volts corrente contínua, tá bom? E aqui a gente pode ver, né, a questão dos pinos, né? Não sei se está dando para enxergar aí, o Heitor, se puder me dar uma posição aí de... Um pouco mais próximo. Aí. Um pouco mais próximo? Isso, mais. Aí. Isso, maravilha. Então, aqui a gente consegue ver, né? Então, aqui vocês podem ver que o pino 1 é o negativo, o pino 2 o positivo, e o pino 3, né, seria ali o sinal de saída, tá? Então, vocês podem ver que, de acordo com cada tipo de conector elétrico, você vai ter uma forma, né, de ligação diferente, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado de, né, não sempre ir aí no padrão que a gente encontra mais no mercado e sair ligando, porque a gente pode inverter as polaridades aí, né? Então, até pegando como exemplo, esse daqui, né, o pino 1 é o positivo e o pino 2 seria o sinal de saída. Esse daqui, que é o MBS 1250, a gente pode ver que o pino 1 é o negativo e o pino 2 é o positivo, né? Então, tem esses detalhes, tá? Aqui a conexão de processo, né, conforme foi falado, tem os padrões, né? Então a gente pode ver que tem tanto essa versão aqui que é a N, né, 837 lá, que tem essa ponta aqui, né, para poder fazer ali o alinhamento, né, na hora de conectar, e tem essa versão onde tem aqui, né, até uma vedaçãozinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, que vocês podem, né, ver que faz a vedação, né, dessa rosca, tá vendo? Então tem como se fosse um O-ring aqui, tá? A gente tem ainda aqui a versão com diafragma rasante, né, conforme eu havia falado para vocês, então vocês conseguem ver aqui, né, a gente tem aqui essa parte, né, então vocês podem ver, já está danificado, por isso que eu estou colocando a mão aqui, tá? Isso aqui é um transmissor que teve esse probleminha, né, então a gente tem aqui essa membrana aqui, tá bom? Então você pode ver que ele também tem a vedação aqui nessa face superior, né, onde tem um anel aqui de vedação, tá? E da mesma forma a gente tem aqui a questão, né, onde a gente consegue, na própria etiqueta aqui do transmissor, identificar o range de pressão, né, a tensão de alimentação. Vocês podem notar que aqui já mudou um pouco, né, esse daqui é de 10 a 30 volts corrente contínua, o sinal de saída dele, e a questão aqui da alimentação dele, tá bom? Então é bastante importante ter esses detalhes aí, tá? Bom, agora aqui vamos fazer um teste, né? Eu tinha comentado com vocês de a gente tá fazendo uma conta, né? Que é aquela conta que eu fiz ali com aquela interpolação, né? Então eu vou pegar aqui agora e a gente vai colocar a pressão, né, dessa bancada aqui em 1 bar, tá? E aí a gente alterando essa pressão, a gente vai fazer a conta aqui para ver se bate com que o multímetro está efetuando a leitura, tá? Então vamos lá. Vamos fazendo a alteração aqui. Olha lá. 1 bar de pressão, certo? Está aqui no display do nosso MBD 1000, tá? E agora a gente vai fazer aquela continha. Esse transmissor que está instalado aqui é um MBS 1700, tá? Não sei se está dando para ver, mas ele possui um range de 0 a 6 bar. E o sinal dele 4 a 20, tá bom? Então, dito isso, não sei se vocês se recordam, mas a gente tem que pegar a pressão que a gente quer saber
quanto miliampere, né, está sendo enviado lá para o controlador, nesse caso 1 bar, fazer menos a escala mínima do transmissor de pressão, que nesse caso é 0. Então, 1 menos 0, né, 1. E aí, a gente divide esse resultado pela escala máxima, que nesse caso seriam 6 bar de pressão, tá? Menos a escala mínima, que vai ser, no caso, 6. Então, 1 dividido por 6 vai dar 0,16666, tá? E a gente pega esse valor e multiplica pela subtração, na verdade, né, do range, né, da escala máxima do sinal de saída dele, que é 20, menos 4. Então, 20 miliampere menos 4 miliampere, 16. Então, a gente vai multiplicar esse 0,1666 vezes 16. E aí a gente soma mais a escala mínima do sinal de saída, que é 4 miliampere. E eu cheguei a um resultado aqui na minha calculadora em 6,66, tá? Então, com 1 bar de pressão, o sinal de saída, né, que esse transmissor de pressão está enviando para o controlador, deveria ser, né, 6,66. Como aqui a pressão, né, variou um pouco, aqui ela subiu, então está dando um valor um pouco maior aqui no multímetro, tá? Então, a gente vai diminuir um pouco aqui, só para a gente ver se chega próximo lá do 6,66. Vocês podem ver, ó, que se aproxima bem, né? Obviamente que pode ter aí uma questão de calibração, né, do multímetro, mas vocês veem que está dentro ali do valor que a gente calculou, tá? E assim você pode prosseguir com essa conta, né? Usando essa fórmula, né? Para você conseguir até fazer um pequeno teste, né, no transmissor para saber se ele está fazendo a medição correta ou não, né? E obviamente que você precisa também ter ali instalado na sua linha, né, não só um display, né, como um MBD 1000, né, para que você possa efetuar a leitura da pressão que está naquele momento, ou um manômetro calibrado, tá? Porque daí você consegue ter uma referência correta, né, para saber se o sinal está ok ou não, tá bom? E agora até, né, falando um pouquinho aqui sobre o MBD 1000, para a gente configurar ele, eu tinha falado para vocês ali, né, a gente aperta o botãozinho aqui do meio. Então, a primeira opção que aparece aqui é o DP, que seria a casa decimal, tá? Então, você pode escolher aqui entre, né, a casa decimal que você quer, né, trabalhar, certo? No caso, eu vou deixar aqui conforme estava. E aí você aperta ele mais uma vez, ele vai vir um parâmetro AN4, onde a gente vai determinar qual seria o range mínimo do transmissor de pressão. Nesse caso nosso que está instalado aqui, o range dele é de 0 a 6 bar. Então, no 4 miliampere, ele é 0 bar. Então, vamos ver se está 0 bar. Se está... Opa, deixa eu voltar aqui. Só esperar um pouquinho agora que ele resetou. Vamos lá. Então, aqui, ó, no AN4, ele tem que estar em 0. Maravilha, está em 0. Né, mas você pode ver que você pode alterar tanto para menos quanto para mais. Né? Se caso esse transmissor fosse de menos 1 a 6, né, você teria que colocar aqui até menos 1 para que ele pudesse reconhecer ali o transmissor. No nosso caso é 0, vou deixar em 0, aperto o botão do meio novamente, ele volta para o menu principal, depois a gente, né, aperta mais uma vez, aí vem o parâmetro AN20, aí eu posso apertar qualquer botão aqui, né, o botão 2 ou 3, da direita ou da esquerda, e aqui a gente pode ver que ele está configurado com 6 bar, então está certinho aqui, né, se caso fosse de 10 bar, né, a gente alteraria aqui, só apertar e segurar que ele vai mudando até chegar na pressão que você quer, tá? E para voltar, a mesma coisa, você pode apertar o botão aqui da esquerda que ele diminui, opa, e chega até o valor que você quer, tá bom? Aí você vai indo devagarzinho no final, né, porque ele tem essa função scrolling ali, que o pessoal chama, tá? Mas aqui a gente pode pegar e voltar, aí aperta o botão do meio, ele confirma, tá? Mais uma vez, ele entra aqui lá na questão dos limites, então aqui ele está em 0, né? Você pode colocar como 1 ou deixar no 0, e depois tem a questão do filtro, né? Aí você pode deixar no 1, no 2 ou 1 e 2 ativos, tá? Aí vai da sua escolha. No caso, vamos deixar aqui como 3. Aí voltou,
no menu principal, aí é só apertar e ele reseta para poder carregar as configurações ali que você fez nesse display, tá bom? Bom, pessoal, a princípio seria, né, esse webinar seria exatamente isso, né? A gente só queria fazer uma pequena demonstração, né? O transmissor de pressão não tem muito o que a gente demonstrar na prática, porque além disso a gente acaba partindo aí para a questão de ligação dele num controlador, né, e de parametrização desse controlador, desse CLP, aí já envolve outro produto, né, e não era exatamente o objetivo desse webinar. Então, era mais a gente fazer essa demonstração, né, fazer essas indicações desses cuidados que a gente tem que ter na instalação, né, e justamente se atentar na hora de instalar para não ter nenhum problema com relação à instalação desse transmissor, tá bom? Muito boa apresentação, ainda mais a gente poder visualizar aí como que faz o ajuste do transmissor. Bom, então temos 4 minutos ainda, né? Conseguimos terminar no tempo aí. Então, desde já quero agradecer a todos aí pela participação, né? Por ter assistido aí esse webinar. E obrigado aí, Rodrigo, também pela ajuda aí, né? O suporte aí, estando aí, né? Dando as respostas aí das dúvidas. Agradecer o Heitor também aí pela questão aí da transmissão, né? Todo o suporte aí nosso. Obrigado aí, Heitor, né, por nos ajudar. E seria isso, pessoal. Acho que estamos já no horário, né? Todo mundo já deve estar com fome aí, com vontade de, né, ir para casa, tomar um banho, né? Ou quem estiver em casa, né, querer tomar um banho. Né? Eu, no caso, ainda tenho que ir para casa, que estou aqui na Danfoss. Então, né, fica aí uma boa semana para todos aí. E que vocês, né, continuem participando aí dos nossos próximos webinars, né? Temos mais alguns webinars aí para frente, para estar apresentando. E que vocês possam aí participar junto com a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem todos com Deus aí. Um grande abraço aí a todos. Obrigado a todos.